Existe uma chave escondida que muitos pastores e líderes religiosos estão escondendo de você. Muitos usam o ensino e a doutrina da igreja ou da organização que frequentam para compreender a palavra de Deus. Outros usam o ensino dos pais e mestres religiosos, que através dos séculos ensinaram muita coisa. Outros usam revelação e dons dos profetas para te revelar os mistérios dos céus. Mas sabe o que muita gente esconde de você a respeito das verdades eternas que a Bíblia ensina? Que, dentre as várias maneiras que as pessoas usam para compreender a palavra do Senhor, existe uma chave que não falha. E essa chave infalível para compreender os mistérios de Deus revelados nas Escrituras é Jesus. Coloca isso na sua mente de uma vez por todas. Ele e os seus ensinos nos evangelhos são a base principal para compreender toda a Bíblia. Jesus é a chave de interpretação da Bíblia. Se você quer conhecer a palavra de Deus, olhe para Jesus. Jesus é a chave. A grande questão é que os seus ensinos são tão libertadores que os próprios líderes religiosos e igrejas muitas vezes não quer que você use Jesus como chave de compreensão. Mas você pode perguntar: qual é o problema de Jesus ser encarado como a chave de revelação da palavra? Por que líderes religiosos e igrejas teriam algum tipo de problema com isso? Porque muitos ensinos de Jesus contrariam até mesmo eles e os seus desejos de manipulação e poder. A questão aqui é clara. Quando usamos Jesus como chave de interpretação das Escrituras, automaticamente nos tornamos livres e independentes da interpretação humana. A partir de agora, tomamos as decisões baseadas no que Jesus faria. Pensamos por nós mesmos e não na opinião do nosso pastor, do nosso padre, do nosso líder espiritual, que muitas vezes são totalmente diferentes da opinião de Jesus. Na maioria das vezes, a manipulação é usada para que você fique preso aos ensinos deles e à sua autoridade. Usam Jesus, mas até certo ponto, até onde não contraria os seus desejos, as suas vontades e as suas conveniências. Porque entenda uma coisa: organizações, igrejas, instituições gostam de controle e muitas vezes, infelizmente, de poder. Analisa comigo. Se você, quando fosse tomar alguma decisão, em vez de olhar para a doutrina, em vez de olhar para o seu líder espiritual, você olhasse para Jesus, isso quebraria algum tipo de grilhão que te prende à religião e à doutrina? Quando você olha para Jesus em primeiro lugar, você fica livre do homem e talvez da sua manipulação? A resposta aqui é clara. Você já enxergou isso. Quando você olha para Jesus como o autor e consumador da sua fé, e você olha para Jesus e pensa: o que Jesus faria nessa situação? Automaticamente, você se livra do jugo humano, você se livra da opressão religiosa, você se livra da escravidão mental. E isso automaticamente vai quebrar os grilhões da religião e todo o peso que ela tem sobre você.
A questão aqui não é sobre egoísmo. A questão aqui não é sobre orgulho, arrogância, em não se envolver com a sociedade, não se misturar com o povo, porque o nosso mestre falou e deixou bem claro que nós devemos ser a luz do mundo e o sol da terra. Nós devemos se misturar, nós devemos se envolver, nós devemos estar junto com o povo, nós devemos ser irmãos. É essa a vontade de Jesus. Mas o ponto central de toda essa questão é simplesmente colocar Jesus e não o homem como chave de compreensão da verdade. Você pode estar pensando agora mesmo: tudo bem, eu entendi, mas a pergunta que eu faço é: quais são as suas fontes? Da onde você está tirando tudo isso afinal? E eu te respondo: o próprio Jesus afirma isso. Eu vou te mostrar agora algumas das suas declarações. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. No mesmo livro, no capítulo 10, verso 9, o nosso mestre diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E por último, em Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Todos esses versos deixam claro que Jesus é a porta, o caminho e a vida. Qualquer coisa e qualquer ensinamento precisa passar por ele, para que seja verdade e vida. Você pode falar assim: eu já ouvi esses versos na igreja. O pastor já citou esses versos para mim. Sim, eles citam os padres, os pastores, os líderes espirituais. Eles citam muitas vezes esses versos. Mas será que eles dão a perspectiva que o vídeo está mostrando? Que você não depende deles, mas sim de Jesus para compreender as verdades universais? Será que eles vão ensinar que Jesus é o suficiente para que você compreenda os princípios eternos que Deus estabeleceu e que você não precisa deles, mas sim da chave que Deus deu, que é Jesus? Os líderes religiosos dizem que você tem que fazer parte da igreja deles, que você tem que pertencer a alguma instituição religiosa que eles controlam. Por quê? Se você não estiver unido à igreja, você não está unido a Cristo. Uma vez, a mulher samaritana perguntou para Jesus: em qual lugar de adoração devemos adorar? Uns dizem que é em Jerusalém, outros em Samaria. Sabe o que Jesus disse para ela? Chegará a hora, e já chegou, que todos que quiserem adorar a Deus devem adorar em espírito e em verdade. João, capítulo 4, verso 21 e 22. Ele não falou sobre lugares, ele não falou sobre instituições e religiões. Ele falou sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. Não acredite em mim. Confira por você mesmo. Tome as suas próprias decisões. Ou Jesus é a sua chave para compreender as verdades eternas de Deus,
ou é a opinião falha do homem? Se você achou importante essa mensagem, espalhe essa mensagem, curta, comenta, se inscreva, faça parte desse movimento de transformação.